Olá, esse é o nosso quarto Sonocast. Meu nome é Andréa Toscanini. Eu sou Alexandre Pinto de Azevedo, somos atuantes na medicina do sono, médicos, e somos da comissão organizadora do 23º Congresso Paulista de Medicina do Sono. E vamos discutir com vocês hoje o que há de novo e o que há de interessante no nosso congresso. Uma das novidades que a gente traz esse ano é exatamente a oportunidade de pôsteres, em que pessoas do Brasil inteiro, profissionais de saúde, claro, poderão expor os seus trabalhos e o que eles estão na relação direta com produção científica do sono. Selecionamos já alguns desses pôsteres, eles ficarão expostos conforme uma agenda, em que vocês também poderão ter a oportunidade de circular e também entenderem o que os colegas estão fazendo pelo Brasil, o que é uma ótima oportunidade de networking também e de vocês terem a possibilidade de se relacionarem com pessoas que trabalham especificamente sobre o sono. Andréa, o que há de mais interessante também no nosso congresso? Eu gosto muito de ser uma sala única. A gente muitas vezes vai em congresso e a gente tem aquela preocupação, qual aula que eu vou, qual sala que eu vou, e às vezes duas aulas muito legais. Então é um quebra-cabeça gigantesco a gente passar o ano inteiro pensando como é que a gente vai conseguir espremer tantos temas em medicina do sono para a gente poder montar um evento de sala única. É um desafio, porque nós somos de especialidades diferentes, né, na comissão organizadora. E aí a gente sempre acha que está faltando um pouco de assunto da nossa área dentro do evento, mas é um desafio que no final é algo que todo mundo elogia. Você senta e você assiste o congresso inteiro. E outra preocupação nossa é tentar fazer uma linha para que não fiquem temas muito desconexos, né? A gente tem o tema central do evento, mas a gente também procura fazer um caminho onde todos possam mergulhar mesmo, fazer uma imersão na medicina do sono, independente se você é médico, não médico, se você é especialista ou se você é não especialista. Então isso é uma coisa que eu adoro na medicina no nosso congresso. O que permite com que haja uma construção de raciocínio ao longo daquele dia do congresso. Então a gente traz temas que vão num crescente de raciocínio ao longo do dia, mesas, e cada mesa com os seus temas, permitindo também que você possa assimilar as informações de maneira apropriada. Um outro ponto é que usualmente são temas que vão fazer parte da nossa prática clínica. É claro que trazemos informações do que está acontecendo na medicina do sono globalmente, temas que muitas vezes são discutidos e que trazemos dos nossos congressos internacionais, mas que permitirão de uma maneira mais traduzida para a prática clínica que vocês saiam desse evento entendendo e como abordar e como tratar distúrbios do sono dos seus pacientes. A ideia é assistir o congresso, na semana seguinte eu conseguir identificar no meu consultório e saber como manejar. Porque muitas vezes não é a sua área, você pode ser ginecologista, imunologista, não necessariamente relacionado, mas poxa, eu percebi que o meu paciente tem uma questão que está relacionada com sono. Eu sei o que fazer com ele, nem que seja encaminhar, quando é necessário encaminhar. Porque também é importante isso, né? A gente perceber que tem algo e que aquilo ali precisa ser manejado, senão eu não consigo, né? Eu sou cardiologista e às vezes eu coloco 1, 2, 3... né, para tentar controlar ali aquela hipertensão e eu não me lembro que o paciente pode ter uma apneia, como você já falou no nosso Sonocast anterior. Então, trazer para a prática aquilo que a gente está vendo. Que, na verdade, todo evento você acaba tendo esse, pelo menos parcialmente, esse objetivo de colocar em prática. É claro que a gente precisa muito do construto básico, da área básica, que gera esse conhecimento, mas depois como é que a gente coloca em prática? Mas no Paulista, a gente prima pela prática. Isso é outra coisa que eu adoro. E um dos temas que poderemos discutir, do ponto de vista prático, é exatamente a insônia. Uma das mesas do nosso segundo dia do evento será especificamente dedicada à insônia. Desde as apresentações clínicas até as formas de tratamento, também direcionado de uma maneira prática para que vocês possam colocar no dia a dia do seu consultório. Das discussões, um dos nossos palestrantes trará o tema exatamente sobre fenótipos clínicos da insônia. E o que seria isso? Seriam formas de apresentação da insônia diferente do que nós temos como estigma lá
preso na nossa mente. Então, vocês sabiam, por exemplo, que podemos discutir a insônia de um tempo curto de sono ou de um tempo total de sono normal? Pode parecer paradoxo, porque toda insônia deve repercutir no tempo total de sono do nosso paciente, mas temos pontos de corte diferente do que seria um sono de menor tempo total de sono, objetivo, e um sono de um tempo normal, mas que traz prejuízo ao nosso paciente, inclusive de formas diferentes. Isso também será discutido e de quais as repercussões clínicas, por exemplo, uma insônia de tempo menor objetivo de sono total trará ao nosso dia a dia e fazer novamente um raciocínio sobre o que eu posso identificar. Ainda nessa mesa de insônia, traremos uma discussão, e essa é a minha palestra do Congresso, traremos uma discussão sobre revisitando alguns dos clássicos medicamentos que são usados para o tratamento da insônia. Será que eles ainda são adequados? Será que eu manejo de forma adequada? Será que alguma dessas medicações que usualmente são utilizadas para tratar a insônia, na prática médica de forma geral, eu devo continuar utilizando? Repetindo uma afirmação que eu fiz no Sonocast anterior, que o objetivo de tratar a insônia não é sedar o paciente, é fazê-lo dormir e recuperar toda a funcionalidade do sono, e algumas das medicações utilizadas para o tratamento do sono podem, de fato, otimizar esse efeito da funcionalidade do sono. Então, também de forma prática, traremos essa discussão para vocês. E lembrando que sempre queremos que vocês participem de nossas mesas e por isso temos um momento reservado especificamente para essa interação, que é de vocês trazerem as perguntas e permitirem, a gente permitir um espaço de troca com os nossos palestrantes. E uma coisa interessante, eu estava pensando agora, é o seguinte, os transtornos do sono, eles são muito prevalentes, né? Todos nós sabemos. Então, é muito comum que haja sobreposição entre eles. Então, às vezes, a gente tem um paciente com uma queixa e a gente vê que ele tem insônia. Puxa, que bom, resolvi. Ele tem insônia, eu vou tratar a insônia. Mas ele pode ter uma nova entidade chamada comisa. Ele pode ter uma apneia obstrutiva do sono associado a uma insônia. Ou seja, não são excludentes os diagnósticos. E aí conhecer mais ainda o perfil desses transtornos para a gente poder entender como que eles vão, de forma conjunta, interferir no sono daquele nosso paciente e como que a gente vai tratar. Até porque primeiro um e depois o outro? Até porque a comisa, ela traz duas entidades extremamente prevalentes, insônia e apneia do sono, a comorbidade entre esses dois, e por vezes você se dá satisfeito achando que melhorou a qualidade desse sono, mas você não estava, do seu paciente, pensando em apneia do sono ou pensando em insônia, mas você não estava atento a alguns sinais que poderiam indicar para você que se tratavam de duas entidades ocorrendo simultaneamente e que podem agravar os sintomas clínicos durante o dia da vigília do seu paciente. Exatamente. E a gente tem outras condições que também se sobrepõem, que não são tão frequentes como a comisa, porque a comisa é mais frequente do que a gente imagina. Mas a gente pode ter, por exemplo, a privação de sono, precipitando, por exemplo, um quadro de parassonia, que são comportamentos anormais que acontecem durante o sono, num paciente que nunca teria esse comportamento se não fosse a privação de sono. Ele traz um estigma, ele traz uma predisposição, mas ele abre o quadro, de fato, quando ele fica privado de sono. Então, muitas vezes, André, em relação à parassônia ou parassonia, a gente acredita que isso pode exclusivamente acontecer durante a infância. Mas os adultos também apresentam comportamentos anormais durante o sono. E relacionado ou não à privação de sono, embora seja o principal desencadeante, isso também precisa ser observado e entendido como abordar. Voltando àquele tema do ao longo da vida, né? Nos adultos acima de 60 anos é muito importante a gente investigar, inclusive porque algumas parassônias têm relação, por exemplo, com doenças neurodegenerativas. Então, uma das mesas discute exatamente esses temas que são relevantes, que são emergentes, que já existem na medicina do sono e são reconhecidas como entidades específicas da medicina do sono há décadas, mas a população médica, do profissional de saúde de forma geral,
pouco conhece. E um dos temas é a síndrome das pernas inquietas. Que é mais prevalente do que se imagina e que teve uma recente revisão, principalmente do tratamento, que foi em 2025, então o ano passado, e a gente vai trazer essas novas diretrizes. Particularmente porque envolvem o clínico de forma geral. A abordagem da síndrome das pernas inquietas, ela deixa de ser aparentemente uma abordagem farmacológica que estaria no domínio exclusivamente ou aparentemente principalmente da medicina do sono, do médico do sono, mas a gente precisa envolver outras especialidades que vão desde aspectos nutricionais, gastroenterológicos, hematológicos, que envolvem ou que direcionam o tratamento da síndrome das pernas inquietas. É importante a gente falar da síndrome das pernas inquietas também, e isso será um dos temas do nosso evento, é que ela pode confundir com o diagnóstico de insônia. Porque um paciente com síndrome das pernas inquietas, ela pode ter uma sintomatologia naquele momento pré-iniciado o sono ou ao longo da noite, levando a despertares e dificuldade para reiniciar o sono. E se você também não estiver atento aos sinais e ao discurso que o paciente traz, e você não sabe fazer uma abordagem, você também pode tratar de maneira inapropriada, cronificando uma entidade diagnóstica ou a outra. Então, a síndrome das pernas inquietas também é um dos temas da nossa mesa, especificamente, de temas emergentes em medicina do sono. Sobre o bruxismo. Bruxismo. Esse também é um dos temas, e as pessoas confundem o bruxismo do dia com o bruxismo da noite. Exatamente. E é às uma vezes área... o pessoal acha que bruxismo é só ranger, né? Apertar também é bruxismo. Então ele não vai aparecer como aquele barulhinho usualmente relacionado ao bruxismo, que é o do ranger dos dentes, mas pode ser do apertamento, que vai aparecer muitas vezes como dor local, dor de cabeça, ou mesmo com um sono de má qualidade. E é uma das abordagens especializadas do odontólogo do sono, do dentista que trabalha com atuação muito em sono. importante, porque também é prevalente, e aí a gente pensa, poxa, eu tenho um paciente com apneia, com indicação de CPAP e com bruxismo. Eu vou colocar, né, ele vai sair do consultório com uma placa de bruxismo mais um CPAP, vamos entender qual é o manejo adequado desse paciente. E isso serve para qualquer área da medicina, né, da saúde de forma geral. Bruxismo não é uma doença, embora seja uma entidade da medicina do sono, ela é extremamente comum nos nossos consultórios, usualmente negligenciado por boa parte dos médicos, porque não consegue se dar conta que o bruxismo é uma doença que traz repercussão para o dia do seu paciente quando não adequadamente tratado, ou às vezes com tratamentos inespecíficos como analgesia por uma dor de cabeça cronificada e não foi adequadamente tratada. E tecnologia? Teremos uma mesa que discutiremos também as questões das tecnologias na medicina do sono, e é inevitável que vocês tenham algum paciente que já trouxeram informações adquiridas sobre o sono dele, ou de aplicativos dos celulares, ou mesmo dos smartwatches, ou às vezes de outras tecnologias que boa parte da população tem usado, como anéis, por exemplo. Será que essas tecnologias podem nos trazer informações adequadas? Ou mais do que isso, será que o que a gente deve fazer com essas informações? É complicado, porque tem muita... A gente tem no nosso inconsciente coletivo muita informação e dados que todo mundo sabe. Qual é uma pressão ideal, né? Embora todo mundo pense 12/8, agora mudou para 11/7, mas de alguma maneira a gente tem uma ideia. Agora, variáveis em sono, quanto % de sono REM, qual é a importância de cada etapa do sono. Então é um conhecimento que ainda não faz parte desse coletivo na nossa população. Então, às vezes a gente é bombardeado. Embora boa parte da população já esteja utilizando essas métricas, Exato, sem saber, inclusive, entender como interpretar. Então, assim, a gente é bombardeado por dados, e aí o que eu vou fazer com ele? Então, eu já atendi paciente que falou para mim, doutora, eu preciso ter a noite inteira de sono profundo. Não, a gente precisa ter uma oscilação harmônica entre as fases do sono, porque em cada momento eu vou ter uma função diferente, eu tenho neurônios específicos, grupos neuronais específicos que vão ter uma função naquela fase do sono e não em outra. Então,
muitas vezes o paciente se perde naquele turbilhão de informações. Então, nós como profissionais da saúde, o nosso principal papel é orientá-lo quais são as variáveis que naquele momento ele precisa estar atento e que realmente são boas, porque se a gente espremer, a gente consegue ter em cada momento boas variáveis e bons indicadores. E não necessariamente eu preciso que o meu paciente compreenda todas aquelas variáveis e se atenha a elas, porque eu posso ter também aqueles pacientes que são viciados no sono de ótima qualidade, e isso não é legal. E certamente você não quer ser surpreendido no seu consultório com esses questionamentos que seu paciente trará e você não ter respostas para isso. E você não precisa ser especialista no sono, pelo menos para entender e mapear qual desses parâmetros que essas tecnologias trazem para essa orientação ao seu paciente. Então essa é uma das mesas que teremos de discussão sobre essas tecnologias e como tirar proveito dessas informações. Nossa, eu já tô ansiosa, falta um mês para o congresso. Começa a falar e já dá aqui mais. Pois é, temos, por exemplo, como engajar o paciente em mudanças de estilo de vida que vão favorecer o seu sono. Porque um dos pontos que a gente sempre discute é que a hora de dormir começa a partir da hora que você acordou. E tudo que você faz durante o seu dia repercutirá no seu sono. Esse engajamento significa que algumas propostas serão: você precisa mudar o seu dia, ou algumas formas como você toca o seu dia, para poder tornar esse sono melhor aproveitado. É difícil. Sempre que a gente tem que mudar um padrão, é muito complicado. O segredo é mostrar a contrapartida. O que o paciente ganha com isso? Então, a psicoeducação é fundamental. É um dos pilares da TCCI, né? A psicoeducação. Você é um dos pilares da medicina do sono, inclusive. Porque todos os distúrbios do sono nós tratamos também com mudanças comportamentais durante o dia, não somente naquele período da noite. Por vezes, Andréia, tem aqueles manuaizinhos que são importantes, claro, mas que o não especialista em medicina do sono tenta seguir à risca, mas ele esquece de outras condutas durante o dia. E essa é uma discussão de uma das mesas que exatamente abordará que pontos são esses que você precisa fazer que seu paciente perceba, entenda e queira mudar para favorecer o sono dele e todo o aproveitamento, voltando para o tema central do evento, que é a saúde. E encontrar qual é o comportamento realmente que está afetando mais o sono do seu paciente, porque a gente também não pode querer mudar 100% a rotina do paciente. Então, saber identificar dentro daquela dinâmica quais seriam os pontos para a gente trabalhar e deixar solto alguns pontos que para o paciente são importantes e que tudo bem, não precisa ser perfeito, já que o ótimo é inimigo do bom. Vamos tentar melhorar o sono dele com aquilo que ele vai fazer. Dentro dessa mesa sobre isso, terá uma outra discussão que é sobre o sono do casal. Como essa diferença de ritmos, de hábitos, de comportamentos podem atrapalhar o sono do casal e como você pode, como especialista ou não, conduzir esse tipo de orientação ao seu paciente. Porque uma das discussões é exatamente onde esse sono pode levar a um divórcio, quando não há uma interação ou um alinhamento, talvez essa seja a melhor expressão, do casal para favorecer o sono de ambos. Um deles trará uma queixa, mas você precisa favorecer o sono de ambos. E às vezes, uma dessas orientações é respeitar os limites de cada um, o que pode fazer com que esse casal não esteja tão bem aliado nessa hora. É muito comum no consultório chegar o marido e falar assim: eu durmo muito bem, mas eu tô aqui porque a minha esposa me pediu para vir, senão é divórcio. Então eu não sei o que eu tenho, doutora. E aí a gente começa a entender que a dinâmica... Ou mais do que isso também é um ponto da medicina circadiana que vimos no SonoCast anterior, sim, que é exatamente cada um tem o seu ritmo. O cronotipo. Então um é super vespertino, o outro é muito matutino, aí chega no final de semana, desencontram os programas, desencontram os horários, um vai dormir na hora que o outro já está dormindo, um acorda quando o outro ainda não levantou. Então, em todas as áreas, a gente tem essa questão, a própria SPI, né?
Um casal onde Síndrome das pernas inquietas. Onde um tem essa dificuldade para encontrar uma posição boa para dormir, o outro já está ali quase dormindo e vem alguém sacudindo do lado. A gente tem o clássico ronco, que depois que a mulher entra na menopausa também aumenta a prevalência, a chance da mulher ter transtorno respiratório. Esse é um dos temas de discussão, que é exatamente o sono na menopausa, na gestação e nessas oscilações hormonais. E a gente tem outras questões, né? Também insônia, ou também o tempo total de sono. Enfim, todas as áreas da medicina do sono, quando a gente pensa em casal, é complicado, porque são dois dormindo na mesma cama, no mesmo ambiente. E aí cada um tem a sua sensibilidade. Alguns têm um sono mais superficial, outros têm um sono mais profundo. E é um assunto interessante e muito frequente. Muito. Dentro ainda desses temas emergentes sobre essas novas opções farmacológicas para o tratamento da obesidade. Para vocês terem uma ideia, os análogos de GLP-1 e também de GIP, eles estão fazendo parte também de repercussões sobre o sono. Mas será que eles podem ser uma modalidade de opção farmacológica também incluída dentro das nossas diretrizes para tratamento de algumas entidades relacionadas ao sono? Haverá uma aula específica sobre isso, um tanto polêmica inclusive, sobre as indicações em bula de algumas dessas medicações para tratamento farmacológico, mas os análogos de GLP-1, eles também fazem parte agora da medicina do sono e teremos uma mesa de discussão, um dos temas que um dos palestrantes trará exatamente o tema de discussão dessas novas opções farmacológicas e como isso também repercutirá sobre o nosso sono. Tá recheado, hein? Tá recheado. E ainda não acabou. Nós teremos um segundo dia também bastante recheado de temas específicos sobre isso. Um outro dado é sobre o que vem, né? Opções sobre o futuro na medicina do sono. O que teremos de novidade, tanto do ponto de vista diagnóstico como farmacológico. Será que a gente pode fazer, por exemplo, quando se fala em polissonografia, as pessoas têm a ideia clássica que a polissonografia é aquele exame do sono em que se vai a um laboratório do sono, em que você é recheado, conectado de fios, em que fica num quarto que não é o seu, e muitos dos pacientes eles se queixam de que com certeza aquele sono não será igual ao seu sono num ambiente de casa, em que ele está habituado. Mas hoje a polissonografia ela tem diferentes opções, inclusive o que é chamado de telemonitoramento. O telemonitoramento traz para a gente a chance de poder avaliar dia a dia o sono do seu paciente quando ele está, por exemplo, em uso de CPAP. Então a gente pode, às vezes o paciente tem uma gripe, ou o paciente viaja, ou o paciente muda de estado e você consegue seguir o paciente, porque é um desafio muito grande a gente manter o tratamento com a terapia de pressão positiva para o paciente que realmente precisa. E toda a repercussão metabólica que isso traz quando o paciente abandona o tratamento. E quem assume muitas vezes esse telemonitoramento é o fisioterapeuta do sono. Então é algo que você que é fisioterapeuta, por exemplo, que tem profissionais, você médico que trabalha intimamente associado com fisioterapeutas, é uma novidade que permite com que o nosso paciente melhore a adesão e, portanto, ao tratamento da apneia obstrutiva do sono quando falamos do CPAP. Então, que é uma das formas de tratar a apneia do sono. Então, o telemonitoramento permite que, à distância, esse fisioterapeuta do sono consiga entender como esse paciente está aderindo ao tratamento e mais, se a pressão que foi registrada, se a pressão positiva que foi indicada, ela é adequada para reduzir o suficiente os episódios de apneia do sono e melhorar a qualidade de vida desse paciente. E a gente vê também que o conforto, né, desse tratamento da terapia com pressão positiva, ele vem melhorando ano a ano. E é importante, a gente vai ter também no congresso, na nossa área de exposição, muitos expositores trazendo esses modelos novos, né, a indústria trazendo o que tem de farmacologia. Inclusive, modelos novos com as máquinas lá, com as máscaras, com os tubos, para poder vocês entenderem exatamente como funciona isso.
não raramente com a oportunidade de vocês mesmos poderem experimentar essa nova aparelhagem. Vale a pena visitar, porque é muita tecnologia. A gente que trabalha, né, muitas vezes eu estou ali com uma interface nova, mas eu já vi que tem outra mais nova ainda, então pelo menos conhecer para poder contar. Um dos temas emergentes é a sonoendoscopia, por exemplo. Vocês já tentaram como funciona, já pararam para pensar sobre realizar uma endoscopia enquanto o paciente dorme, mas não a indução do sono para avaliar a endoscopia digestiva alta, por exemplo, mas sim para avaliar aspectos respiratórios disso. Isso, saber exatamente qual é o ponto de obstrução para poder entender se aquela minha abordagem vai ser resolutiva. Inclusive cirúrgica ou clínica. Exato. Então também teremos a discussão sobre a sonoendoscopia no nosso segundo dia de evento. Além disso, teremos também os simpósios. Os simpósios satélites de simpósios serão 4 esse ano, em que teremos a oportunidade de também trazer conhecimento de diferentes formas, seja farmacológico e de tecnologias do sono, que permitirão que vocês tenham acesso, além de tudo que todos os nossos palestrantes trarão, a novas informações e abrir a mente para o que está por vir na medicina do sono, tanto em termos de diagnóstico como em termos de interpretação e de intervenção. Isso certamente fará diferença na prática clínica do dia a dia de você, colega médico. O que mais, Andréia? O que mais podemos falar sobre o nosso 23º Congresso? Eu acho que assim, fecha a agenda, 29 e 30 de maio, lacrou, como diz a minha filha. Lacrou, 29 e 30 de maio, tem que ir. Tem que ir. E tem uma outra vantagem também, que esse ano estaremos pertinho de todo mundo, que será um evento que ocorrerá em uma das unidades de salas de evento da Avenida Paulista. Isso permitirá que tenha acesso muito mais fácil, seja de metrô, seja de aplicativo, ou mesmo de estacionamento no local, que permitirá que vocês também estejam com essa mobilidade facilitada para chegar na hora e participar ao longo de todo o dia do nosso evento, e sem se cansarem. Esperamos todos lá. Eu acho que é isso. Eu acho que encerramos agora o nosso 4º Sonocast, em que trouxemos essas informações e espero que tenha aguçado a curiosidade para que vocês possam participar do nosso congresso. Esperamos todos vocês lá.